Olá, queridos! Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio de Direito Azul do ano de 2026. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que vai dar um tiro no meio da cara do que vocês chamam de Matrix, certo? E, na verdade, isso acontece por dois motivos, porque, primeiro, nós estamos com tempo curto no sentido de transição planetária mesmo, segundo, que eu também já estou ficando meio sem paciência de não conversar com vocês coisas mais sérias. Não que os conteúdos anteriores não sejam sérios, não sejam importantes, mas esse de hoje é realmente bombástico, e nós vamos falar sobre a energia vital de toda a criação. Já antecipei para vocês, em outros episódios, que tudo no planeta, tudo em qualquer multiverso é construído pela união, pela junção das duas energias de polaridades opostas, masculina e feminina. E que isso não necessariamente está relacionado a opções sexuais, a opções afetivas dos encarnados, dos seres humanos. Mas existem duas energias que basicamente sustentam a nossa realidade. Lembrem-se que nós somos co-criadores, nós somos deuses, isso está até na Bíblia, e nós temos o poder de construir e de criar a nossa realidade, certo? Já conversamos sobre isso em alguns programas, estamos retomando aqui um pouquinho. É muito importante que vocês assistam os episódios anteriores, todos eles ficam no YouTube, tanto da Rádio Vibe Mundial, vocês podem usar o filtro O Direito Azul, ou o meu nome, ou vocês também, qualquer conteúdo da internet que vocês digitarem O Direito Azul, vocês chegam nas nossas mensagens, certo? Então vamos lá. As duas energias principais que sustentam toda a nossa cocriação do que chamamos de realidade. Realidade não apenas e necessariamente a física palpável em terceira dimensão, mas a nossa realidade, ela é, na esmagadora maioria, energética, certo? Então, tudo que nós pensamos, tudo que nós imaginamos, já é uma realidade. Nós não temos apenas essa dimensão, existem outras dimensões que coexistem. Isso ao mesmo tempo. O tempo também não é linear como nós aprendemos, isso é só uma forma para que possamos compreender aí dentro das nossas capacidades cognitivas atuais, ok? Mas a realidade em si, ela se sustenta por outras vias. E existem duas energias principais que sustentam a nossa realidade física, a nossa realidade também do que chamamos de Matrix, tá? Isso tem a ver com o nosso pensamento direcionado, com a emoção que nós enviamos para aquilo, mas basicamente, do lado energético, são duas fontes principais. E aí é onde a gente vai falar de cura, porque essas energias também precisam estar curadas, para que nós tenhamos uma construção de realidade igualmente curada, ok? Energia vital e energia sexual. A energia vital, ela vem depois da energia sexual. Então, imaginem que a energia sexual seja uma energia de propulsão, certo? Uma energia mais explosiva. A partir da existência da energia sexual, a energia vital passa a existir. Então, uma vem depois da outra. São dois tipos de energia diferente. A energia vital, ela é mais estável, E a energia sexual, ela é mais explosiva, digamos assim. Também tem a ver com as polaridades lá, Yin e Yang, tá? Mas o que acontece? Eu já conversei com vocês em alguns episódios atrás, que a energia sexual, ela cria e constrói toda a realidade. Absolutamente tudo. Não apenas a vida em si, não apenas novas vidas, novos corpos, sejam de animais, sejam de vegetais, seja do ser humano, mas qualquer coisa, qualquer realidade materializada passou pela junção das duas energias, ok? Masculina e feminina. Então, você está querendo dizer que tudo se faz a partir do sexo? Não, porque a junção dos corpos é diferente da junção das energias. Se fosse assim, nós não conversaríamos a respeito de relacionamentos homoafetivos, por exemplo, tá? Que mesmo dentro deles existe a dualidade das energias, certo? Então, tudo passa pela junção das duas energias, não necessariamente a nível corpóreo, mas também a nível mental. Quando você imagina, por exemplo, uma criação, quando você vai escrever um livro, quando você vai fazer um desenho, quando você vai executar qualquer trabalho seu, quando você cria qualquer coisa, quando você tem qualquer ideia, mentalmente você está usando a união das duas energias,
tá? Então, mentalmente, é uma correspondência ao ato sexual não corpóreo, ok? Não é necessariamente a união dos corpos. Lembrando, a união dos corpos gera novos corpos quando existe a troca genética e também pode se construir outras coisas. Mas por que você está falando isso hoje e por que você começou o programa dizendo que isso é um tiro na cara da Matrix? Porque tudo se sustenta a partir das duas energias. A energia sexual é uma das mais fortes que existem. Vamos pensar o seguinte, no plano encarnatório, no plano aqui tridimensional, na matéria, né, aqui em Gaia, o que tem valor entre as pessoas? Dinheiro, ouro, terras. Quando você vai para outras dimensões, quarta, quinta, sexta, 10ª, 18ª, 20ª, 33ª, o que tem valor é energia. Principalmente energia vital, energia sexual e DNA. DNA também vale, e vale bastante. Por isso que vocês sabem que muitos rituais acabam exigindo esse tipo de oferta, esse tipo de entrega em energia sexual, em energia vital e em DNA. Então, são as 3 coisas que valem fora da terceira dimensão, fora da matéria, ok? E tudo que é construído e materializado aqui na terceira dimensão passou pelas outras esferas anteriormente. Vocês estão conseguindo acompanhar, certo? Então, energia sexual e energia vital são fontes de construção de absolutamente tudo fora da terceira dimensão, ok? E também na terceira dimensão, uma vez que você passa a usar essa energia para materializar as outras coisas. Por que isso é um tiro na cara da Matrix? Voltando. Porque isso sempre foi sabido, não pela população, mas isso foi sabido sempre pelas inteligências que construíram e que cocriaram o que nós chamamos de Matrix, essa realidade espelhada que nós temos. Porque o universo é holográfico, é energético. Você materializa uma vez que você consegue condensar a quantidade de energia suficiente para que aquilo se materialize, mas tudo começa no plano mental e das ideias. Já falamos isso também. Só que, lembrem-se que nós também conversamos sobre legitimidade. O que é a legitimidade? Voltando. Legitimidade é onde eu estou e quando eu estou no meu lugar de direito. Então, tudo que te pertence é legitimidade sua. Tudo que vem de você é legitimidade sua. Inclusive o seu campo, inclusive a sua energia. Certo? A sua energia vital, o seu DNA, a sua energia sexual. São seus, são suas. Certo? Você tem legitimidade sobre isso. Mas a ignorância e a falta de conhecimento fez com que nós passássemos a doar essa energia para o campo, olha só, para o campo, sem exercer a nossa legitimidade sobre ela. Então, imagina que você está colocando alguma coisa no campo e não está reivindicando ela para você. Agora vamos unir os pontos. Se eu construo qualquer coisa, qualquer realidade com energia sexual e eu não emano isso, eu não reivindico isso para cocriações e construções minhas, eu estou cedendo isso está disponível no campo. E se está disponível no campo, qualquer ser, qualquer inteligência pode ir lá e fazer uso dela para cocriar e para construir outras realidades. Estão percebendo a gravidade? O que nós temos hoje, por exemplo, no cenário brasileiro? É o país do carnaval, o país onde determinadas questões voltadas à sexualidade são extremamente valorizadas, uma população com alto consumo de conteúdos adultos, uma população que aprendeu a não ser dona e dono do próprio corpo, porque isso é cedido e isso aprende-se desde a infância que pode ser cedido, e ninguém reivindica isso. Ou seja, nós temos uma quantidade muito grande de energia sexual disponibilizada no campo sem requisição legítima nossa. Percebe? Com isso, outras inteligências, outros sistemas podem se utilizar do potencial criador humano para construir e cocriar realidades das quais nós não pertencemos a nível de consciência. Construir, por exemplo, o paradigma vigente. Nos afastar da verdade original, da mensagem verdadeira.
Percebem? O que eu posso fazer, então, de solução, Tami? Qual que é a solução para isso? Reivindique a sua energia. Por ato verbal mesmo. Eu clamo a minha energia de volta para mim. E o que eu emanar, eu usarei em meu favor. Percebam que o ato sexual, imagina o ato sexual, o ápice do ato sexual, que é um orgasmo. Ele dura cerca de 8 segundos. É o mesmo tempo de cocriação de um átomo. Percebe? Quando você não reivindica isso, não emana que você está criando e construindo algo para você, com o que você está enviando para o universo, você está disponibilizando isso em favor de qualquer consciência. Lembram lá da nota fiscal paulista? Quem é de São Paulo sabe disso, né? Você pode colocar, você tem a opção de colocar o seu CPF para que isso volte para você em algum retorno fiscal, ou você doa a sua nota fiscal e aquilo vai para qualquer outro lugar, vai beneficiar instituições, casas de ajuda ou qualquer outra empresa. Porque você está não colocando a sua autoria ali, você não está reivindicando aquele seu direito, você está doando. É a mesma coisa com as outras energias, certo? Energia vital é possível de repor, tá? Com alimentação, com o sol. Energia sexual, não. Então, você nasce com uma quantidade específica de energia sexual e você gasta ela ao longo da sua vida. Ela não se repõe. Por isso que ela é tão valiosa. E o que nós fazemos? O que a esmagadora maioria das pessoas faz? Desperdiça isso sem consciência, sem saber para que está sendo usado. Isso não só em atos sexuais corpóreos, mas também em atos sexuais individuais. Em consumo de conteúdo, não necessariamente saudável, conteúdo adulto, 90% não é saudável, as pessoas consomem e liberam energia e não pensam nas consequências disso, não pensam nas consequências que aquilo pode trazer para o próprio campo. Porque onde existe troca, existe homeostase. Existe equilíbrio e reequilíbrio de energias, certo? Vocês estão percebendo a gravidade disso e o porquê que esse tema é tão importante? Quando nós criamos consciência de que nós podemos construir a nossa realidade com a nossa energia sexual, com a nossa energia vital, nós saímos do paradigma vigente. Nós passamos a ser autores da nossa própria história. Isso precisa ser visto, isso precisa ser falado. É direito nosso saber dessas informações. É interessante que digam essas informações? Não. Por isso que nós atuamos sem consciência. Por isso que nós nos tornamos robotizados, digamos assim. Está na hora de mudar isso, né? Está na hora de mudar isso, até porque muitas pessoas incentivam práticas assim. Shows, artistas, enfim. A gente tem na internet e no nosso mundo uma série de conteúdos que não são saudáveis nesse ponto e que nós aprendemos a consumir desde cedo sem consciência e sem responsabilidade. Qual que é o objetivo a partir de agora? Que a gente possa começar a reivindicar a nossa energia para construções próprias. No momento em que você liberar a sua energia sexual, você direciona para onde você quer que ela vá. Para uma cocriação sua, para o surgimento de uma nova vida, para o surgimento de patrimônio, para a construção de saúde, para restabelecimento de corpo. O que vocês quiserem construir e criar é possível de ser feito a partir da energia sexual, desde que você a reivindique. Porque se você não mentalizar isso, no momento em que ela é liberada, você perde o direito a ela. Ela passa a estar disponível para o próprio campo. Agora, imaginem só, gente, nós temos uma política, né? Nós temos ensinamentos de que a sexualidade precisa começar muito cedo, principalmente nos meninos, aquela questão da energia yang ainda muito ferida, de que homem precisa ser de tal forma, mulher precisa ser de tal forma, e não é ensinado básico, tá? Você imagina as pessoas que estão começando a descobrir a vida sexual delas, se elas começarem já com essa consciência. Em 20 anos, em 30 anos, nós teremos um outro mundo, literalmente, ok? Vamos começar a prestar atenção nisso, porque dá tempo de reverter a situação. Muitas pessoas hoje têm a sexualidade ferida, machucada, por questões de inconsciência,
por questões que não foram ensinadas. E chega, né? Como eu disse, a paciência já está acabando, a gente precisa se voltar para a realidade como ela realmente é. E como que funciona a construção, qual que é a estrutura verdadeira do nosso universo. Então, a junção de energia masculina e feminina, ela existe não apenas nos seres humanos, não apenas na natureza, ela existe também no divino, porque tudo parte do divino. Nós somos projeção do divino. Se existe isso no ser humano e existe no divino, alguns dogmas já começam a cair por terra. Percebam que a sexualidade, quando não foi pervertida, foi considerada como pecado, foi considerada como algo impuro, certo? Então nós temos, de um lado, um sistema religioso que demonifica a sexualidade e, de outro lado, um sistema que a deturpa totalmente. Percebe? Isso é um perigo gigante, porque nós precisamos curar isso de uma vez por todas. O divino é feito com base em energia sexual. Não estou falando de vulgaridade, não estou falando de conteúdos que são pervertidos, não estou falando de nada disso. Estou falando de energia. Precisamos resolver isso e passar a curar a nossa consciência. Agora, vamos pensar o seguinte. Se o divino, vejam bem o que eu vou falar, se o divino é a junção das duas energias, masculina e feminina, primeiro, como que anularam Deus Mãe? Cadê a energia feminina do divino que tiraram? E deixou só um sistema patriarcal, digamos assim, um sistema só masculino. Isso é outra violação, a construção base da realidade. Tirou o divino feminino, a gente demonifica o ato sexual e a gente perverte a sexualidade e incentiva a que a população tenha uma energia sexual adoecida. Alimentação perfeita do sistema da Matrix, né? Do paradigma vigente. Perfeito. Percebem? A estratégia, percebam como foi construído? Como que a gente faz para reverter? Consciência, manifestação consciente, genuína de vontade e mudança de comportamento. Se o divino também é a junção das duas energias, significa dizer que qualquer divindade que tenha sido encarnada necessariamente passou por esse processo. Processos de troca sexual. Nossa, vocês estão percebendo onde eu quero chegar, né? Estou indo muito longe? Não, a gente está sendo realista, eu prometi para vocês que a verdade seria devolvida. Certo? Não há como divindades virem para o planeta Terra sem que necessariamente tenha sido através da junção das duas energias. Nossa, mas agora você vai contrariar a Bíblia, porque a Bíblia, por exemplo, fala do nascimento de Jesus, a gente vai dar esse exemplo de novo, a gente sempre vai falar de Jesus, tá? Porque ele é uma referência não só para os cristãos. Mas você está falando que Jesus, que foi o divino encarnado, ele veio através de uma relação sexual? Mas e a Bíblia está errada? Eu já falei para vocês que a Bíblia está manipulada e muito manipulada. Quando você pega lá no começo do Novo Testamento, você tem a genealogia de Jesus. O que é genealogia? Ancestralidade. E vocês observam que ele descende, por exemplo, do rei Davi, não pela linha materna, mas pela linha paterna. Ou seja, mas na Bíblia diz que Maria deu à luz sendo virgem. Sim. E vocês sabem o que significa já na medicina o dar à luz? Vocês acham ainda que a luz é dada no nascimento? Não, queridos. A luz se faz na concepção. Quem já estudou, quem já viu isso na parte de medicina, é conteúdo disponível em qualquer site voltado a isso. No momento em que você tem a junção de um espermatozoide com um óvulo, você tem um feixe de luz. Surge literalmente luz da fecundação. Ali se inicia a vida humana. Vou brigar com bastante gente agora, né? Sim, porque a gente precisa destruir a Matrix, né? O que a gente chama de Matrix. E eu falei para vocês que eu também tô perdendo a paciência com isso, porque o tempo tá acelerando e as pessoas precisam começar a alcançar a cura de verdade. Então, a luz, ela se dá na concepção. A vida começa na concepção. Se teve fecundação 2 dias e aquela vida se perdeu, existiu ali o que a gente chama de aborto, existiu a ruptura de uma vida. Se você faz um aborto com qualquer idade gestacional, você está tirando uma vida. Porque a vida se dá na concepção. Eu estou falando o lado divino e o lado científico.
Não me interessam as doutrinas, não me interessam que as pessoas vitimizadas começaram a falar sobre isso, porque a gente precisa curar. Chega. A partir de agora a gente vai resolver isso aí, a gente vai curar isso aí. Então, se a gente pegar o hebraico original, os idiomas originais da Bíblia, quando fala que Maria deu à luz sendo virgem, é porque aquela era realmente a primeira relação dela. Mas ela deu à luz a Jesus, não foi no nascimento, foi na concepção. E a concepção foi em dezembro. O que a gente comemora de Natal não é o nascimento, a saída dele, bebê, do corpo dela. É a fecundação. Naquele momento, a luz se fez. Todas as pessoas são fruto disso. Humanos, divinos, divinos, humanos. Percebem? Eu conversei com vocês no episódio passado sobre trevas, sobre escuridão, escuridão primordial. A luz se faz, a vida se faz no meio da escuridão. E a vida humana começa na fecundação. Na fecundação existe luz. Então, Maria deu à luz sendo virgem porque aquela era a primeira relação dela. E a luz se fez no ato da concepção, não do nascimento. É muito interessante porque a gente aprendeu a acreditar em coisas improváveis. Como, por exemplo, um nascimento onde a virgindade se mantém. Um nascimento de parto normal onde a virgindade se mantém. Há 2 mil anos não existia o parto cesáreo ou outros partos. Mas a gente não acredita no mais básico, que é o fato de Jesus ter sido realmente uma divindade encarnada pelos meios naturais. A gente não acredita no fato dele ter sido casado. A gente não acredita no fato dele ter tido uma filha. Dele ter tido netos. Por quê? Se isso é o mais normal de tudo. Por que a gente aprendeu a considerar o ilusório, o humanamente improvável e não o básico humano? Ah, porque se a gente considerasse o básico humano, nós lembraríamos que também somos co-criadores de realidade. Nós lembraríamos que, de fato, somos deuses e filhos de Deus, com os mesmos poderes de co-criação, porque você cria através da fonte, então você está criando junto com a fonte. Isso significa cocriação. Só que se nós lembrássemos disso, a Matrix perderia o controle, perderia o monopólio. E aí não faria sentido. Então nós precisamos tirar o quê da população? O divino feminino, precisamos adoecer a sexualidade e precisamos tirar deles a consciência de que eles podem criar, de que eles podem construir pela própria vontade. E aí a gente tira a referência que foi Jesus que veio ensinar exatamente o que eu estou falando para vocês, ele veio ensinar. O retorno da consciência crística é o retorno da mensagem original. Ele veio ensinar exatamente isso, mas aí distorce-se para construir um paradigma dentro do fato de que ele é o único divino. Perigoso, hein? A partir de agora, gente, vamos começar a enxergar essa linha dentro da realidade, considerar mais esses pontos e assumir a autoria legítima da nossa realidade, porque isso é fundamental, isso é necessário. Nós precisamos mudar de vida, e nós mudaremos de vida quando soubermos do nosso poder, quando soubermos como o universo funciona. O universo funciona com troca de energia masculina e feminina, independente dos corpos. Nós precisamos reivindicar a nossa energia para as construções de realidade que queremos e precisamos vibrar no amor genuíno. Esse é o ponto. Essa estrutura que precisa ser modificada, não só a nível mental para fora, mas a nível de DNA interno. Certo? Vamos tirar a carta de hoje? Eu aconselho fortemente que vocês assistam os demais episódios. E sigam as páginas de O Direito Azul na internet, tá? Tudo que for, de novo, O Direito Azul é conteúdo nosso. Vamos lá? Tecnologia, a carta de hoje. Tecnologia. Tecnologia é justamente essa expansão de informações. Vamos expandir as informações que nós temos. Construir, criar, aperfeiçoar os nossos poderes humanos, a nossa divindade, para que o universo possa corresponder de fato ao que nós merecemos. Certo, queridos? Até semana que vem, continuem na programação e um beijo para vocês.